nesse caso, com a reforma da igreja, com todos os movimentos que hoje a paróquia tem, com todas as pastorais, né, com todo o povo que participa, né, que se juntou em missão dentro da paróquia, qual legado o senhor acha que estaria deixando caso saísse da paróquia? Pois bem, qual o legado? Eu penso que isso que eu dizia agora há pouco é o principal fator de quem, quando eu passo por algum lugar, é fazer as pessoas acreditarem naquilo que elas são, no potencial que elas têm, naquilo que elas podem desenvolver. O principal legado, acredito eu, seja esse. Se você levar as pessoas a acreditarem que elas podem e que elas realmente fazem acontecer, nada pode fazer com que elas pensem o contrário. Então, ao invés de uma obra, ao invés de alguém que se permitiu ser próximo do Padre, ou alguém que se deixou ser encantado por um momento, o principal legado é exatamente aquilo que você deixa no coração das pessoas. E quando aquilo que você deixa no coração delas teve a capacidade de transformá-las. Então, se o tempo em que eu estou aqui, eu consegui tocar o coração de alguém, e este alguém, tocado por aquilo que foi dito ou que foi feito, conseguiu fazer a diferença na sua própria vida a partir de então, para mim já foi suficiente. As obras que foram feitas, os prédios que foram erguidos, aquilo que foi reformado, isso é o dever de qualquer pessoa, como administrador. Cuidar bem do que já tem, construir aquilo que ainda não tem, isso é o papel de qualquer pessoa. Agora, transformar vidas, esse é de fato a diferença. E se isso aconteceu, eu fico muito mais feliz com a vida que mudou do que com a estrutura física que se renovou. Emocionante. E a gente está em um mês, né, Gelson, que é muito representativo, né, que é o mês do Setembro Amarelo, né, de valorização da vida. E eu acredito que as pessoas veem muito o Senhor como uma figura de apoio, de aconchego, uma palavra amiga, né? Porque infelizmente é uma realidade, né? Não são só jovens, não são só pessoas mais velhas. Está sujeito a qualquer pessoa de qualquer faixa etária vivenciar essa questão da ansiedade, essa questão da depressão, e está cada vez mais comum, digamos assim, né? O que o senhor poderia dizer de apoio, de uma palavra amiga hoje para todo mundo que está assistindo o senhor nesse mês tão importante, que é um mês que traz essa representatividade que é realmente necessário? Primeiro, entender que a vida é um dom maravilhoso que Deus nos permite e nos presenteia. Com o presente que nós ganhamos, nós optamos fazer com ele o que bem desejamos. Então, assim, se eu sou grato pelo presente que me dão, eu vou cuidar bem desse presente. Se naquela ocasião eu não consigo ver sentido no presente que eu recebi, eu não consigo valorizá-lo. Então, para você que está nos acompanhando agora, a nossa vida, ela tem sentido à medida que nós oferecemos a ela algo em que acreditar. Para mim, como cristão católico, eu creio na presença de Deus na minha vida. Mas isso é insuficiente, porque dizer que creio em Deus e fazer com que a minha vida não valha a pena com atividades, lutando pelos meus sonhos, desejando ser bom, fazendo o bem acontecer, exercendo a caridade, isso não flui. Então, por que as pessoas hoje elas sofrem tanto do que diz respeito à ansiedade, elas sofrem tanto do que diz respeito à depressão? Porque elas perderam o sentido que a vida proporciona. Elas perderam o sentido da sua própria existência. Foi falta de fé? Nós não podemos ser desrespeitosos com essas pessoas e afirmar isso. Foi porque a família rejeitou, porque fez algum mal? Nós não podemos agir dessa forma, porque a ansiedade e a depressão, ela chega de diversas maneiras. O certo é simplesmente respeitar a sua vida
e das pessoas que sofrem, entendendo que cada pessoa tem a sua forma de encará-la, cada pessoa tem a sua forma de dinamizá-la. São Paulo tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz: quem está de pé, cuidado para não cair. Eu acho que essa frase ela vem ser a base da sociedade atual. Quem está de pé, cuide de quem infelizmente está passando por uma crise, por esse problema. E você que está passando pelo problema, se dê o direito de ser ajudado por alguém que queira o teu bem. Eu sei que na ansiedade, na depressão, as pessoas tendem a querer se isolar. E o isolamento nada mais é do que eu querer voltar para a minha condição primeira. Quando nós estamos no ventre, nós estamos enrolados em nós mesmos. Nós estamos abraçados conosco. Né? Porque toda pessoa, quando ela quer se isolar, ela quer voltar para o seu princípio. Isolamento, sozinha, ali, é o meu mundo. E a gente não pode julgar isso. Ela foi condicionada a isso. Então, quando você permite entender que a tua vida não é o começo, mas ela é um desenvolvimento, e ela tem uma finalidade, aí sim você começa a dar sentido para ela. Então, você que está nos acompanhando nesse instante, independente da condição difícil que você passe ou não, das tribulações, das decepções que você enfrentou ou enfrenta, entenda que a vida é bem mais do que isso. E se permita ir além do que qualquer trauma, qualquer decepção ou qualquer dificuldade possa querer determinar sobre a sua vida. Porque você, eu, nós, temos sempre a capacidade de irmos mais além, de nos descobrirmos e de valorizarmos esse dom maravilhoso que Deus nos concedeu, chamado vida. Acho que assim, palavras que marcam, né? Que deixam ali algum sentimento de esperança novamente, de acreditar que é possível, que é uma fase e que você precisa lutar por si mesmo para sair daquela fase. Seja focar em atividades físicas, em lazer, não sei, em religião. Cada um tem a sua forma de sair daquilo. Né? O importante é a pessoa não deixar de lutar, não desistir naquele momento. E além disso, a questão da empatia, né? De você ter empatia com aquelas pessoas que estão passando por esse momento, se colocar no lugar delas e saber que elas não estão ali porque elas querem, mas porque elas foram condicionadas, como você falou, como você contou, cada um tem sua história, cada um passou pelos seus percalços, pelas suas dificuldades e pode ter resultado naquilo, de acordo com que ela decidiu seguir seu caminho. E se colocar no lugar dessas pessoas é a maneira mais fácil de, eu não digo entendê-las, mas compreendê-las. E ali poder ajudar. Perfeito. Perfeito, porque quando você entende que nós estamos aqui para ajudar as pessoas que porventura necessitam de nós, e necessitar de nós não é só aquelas que gritam às ruas, não é só aquele que passa à frente da minha casa. Necessitado, às vezes, está exatamente no silêncio que o outro faz. Nós pensamos que a necessidade só se encontra naquele que aparenta estar precisando. Há aparências que estão escondidas e que às vezes a gente não tem condições de enxergá-las. O bonito é quando a gente enxerga exatamente essas aparências sufocadas, atrás de um sorriso de uma página da rede social, por trás de uma frase que as pessoas dizem e repetem só porque querem demonstrar algo que não corresponde àquilo que elas são. A gente tem a capacidade e a sensibilidade de ver aquilo que está além da aparência e perceber as necessidades que precisam ser socorridas na sociedade atual.